Muito bem, pessoal, nós vamos ter aqui uma reflexão na história de Diná. Não sei se você é familiarizado com o Gênesis. Nós estamos vendo aqui aos sábados algumas reflexões a partir de personagens que a gente encontra no Gênesis. Hoje eu queria compartilhar alguma coisa a partir da vida de Diná. Diná foi a única filha que Jacó teve. Jacó teve 12 filhos e uma filha. E queria pegar uma temática assim meio ditado popular, que diz assim: para baixo todo santo ajuda. Você já ouviu essa expressão, não já? Imagino que sim. Isso tem a ver com, às vezes, com princípios, com valores, com filosofia de vida. E a vida de Diná me ajuda a fazer uma reflexão sobre essa premissa, essa filosofia que a gente tem na vida. Mas uma perguntinha assim: por que será que descidas normalmente são muito mais preferidas, desejadas, escolhidas do que subidas? Se você é de Belo Horizonte, você sabe que Belo Horizonte é uma cidade construída nas montanhas, nas alterosas. Eu moro em um bairro que tem algumas ruas que, para você ter a sensação que está descendo, você tem que subir de costas. Tem uns morrinhos ali no Sagrada Família. Se você é da região do São Marcos, você tem que ter a unção do cabrito para subir algumas ruas, porque são íngremes. Aqui em Minas Gerais tem algumas cidades assim, Itabira, por exemplo, né? O que não é subida é descida, é morro e morro. Então algumas pessoas preferem as descidas do que as subidas. Por quê? Porque adotam aquela lei do menor esforço. Descer é muito mais fácil do que subir, não é mesmo? Mas também há uma outra explicação para isso, pelo menos do meu ponto de vista, para descrever a fascinação que as descidas exercem sobre o ser humano, o prazer provocado pela sensação de vento na cara. Não sei se você já experimentou alguma coisa assim. Isso tem a ver com velocidade, com precipitação, com adrenalina. Morei em uma cidade aqui da região metropolitana chamada Lagoa Santa, que toda quarta-feira a gente encerrava o culto, íamos umas 12 pessoas, 13, variava de semana, para dar uma volta de bicicleta no aeroporto de Confins. Isso dava ali uns quase 30 quilômetros ida e de volta, era um passeio mesmo. E tem uma subidinha chegando no aeroporto de Confins que de carro a gente não sente nada, mas de bicicleta a gente sente bastante. O bom era a volta. A descida ali era alucinante. A gente atingia uma velocidade que, quantas vezes eu pensei assim: se eu cair, não tem tempo nem de despedir da família. E é perigoso não ter nem velório, porque a cara vai ficar muito estragada, né? Essa fascinação, esse vento na cara, adrenalina, né? E eu me lembro das brincadeiras de infância na minha cidadezinha, no interior de Minas Gerais, muitas delas ligadas à emoção de descer. Carrinho de rolimã, bicicleta, estrada de chão, saltar de barranco assim, que quando estava abrindo alguma estrada ou para fazer uma lavoura, era uma adrenalina, era um negócio muito louco. Descer de um barranco assim, sentado em um papelão, descer num pasto de capim gordura. Se você não sabe o que é capim gordura, é um capim com viludinho assim. Nas manhãs o orvalho deixava aquele negócio ali igual o quiabo, escorregava pra caramba, e a gente pegava essas canoinhas de coqueiro e fazia bobsled lá no capim gordura. E os anjos atrás, né? Uns na frente, uns do lado do outro, uns atrás e uns em cima. A gente dava bastante trabalho para anjo lá na minha cidadezinha, né? Umas coisas bem loucas mesmo. Eu confesso que a maioria dessas aventuras minhas lá, na época da infância, do começo da adolescência, era muito mais uma pressão da tribo do que a sensação ou a vontade de experimentar esse gostinho de estar despencando de um local seguro para a incerteza de uma chegada em segurança. Pular do alto de uma pedra num rio, sem saber o que estava por baixo depois de uma enchente, por exemplo. A gente tem essa vontade de experimentar o sabor da descida. Aprendi a nadar em um rio que divide
Minas e Espírito Santo, ali pela região do leste de Minas, mais perto ali da região do Caparaó, do Vale do Caparaó, e onde a gente nadava tinha uma correnteza, era muito mais fácil você pular e deixar a correnteza te levar, do que você tentar subir aquela correnteza nadando. Às vezes a gente tentava e desistia, e era só deixar a correnteza levar, puxar para baixo, seguir o curso ali. Se você vai a um parque de diversões, por exemplo, pode perceber que os brinquedos que fazem mais sucesso, que têm mais fila, são aqueles marcados pela promessa de fortes emoções, a maioria deles com subidas lentas e descidas radicais. Já foi num brinquedo desse? Eu já fui em toboágua, assim, não esses sinistros assim, como o Insano, lá em Fortaleza. Sabe o que é pior do que você descer num negócio daquele? Sabe qual a sensação que é pior? É quando você está lá em cima e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui de novo? Porque é muito doido mesmo. Quando a gente despenca desses brinquedos, parece que o nosso cérebro se junta com o estômago, né? Faz um barulho ali, coisa terrível. E o nosso calção, o nosso short vira uma coleira, porque vem cá em cima. É muito louco esse negócio. Eu não nasci para esse tipo de sofrimento, não, sabia? A gente foi lá no parque em Fortaleza, no Beach Park, e tem um Insano, o Matheus, que é o meu filho mais novo, foi. Eu fiquei embaixo, tirando foto e dizendo, Deus amado, um menino tão novo. Mas eu não ia de jeito nenhum. E tem um que é assim, uma cápsula, que ela abre debaixo de você e pronto, dali essa... Eu sei porque que a gente volta lá em cima de novo. Eu descobri depois, quando eu voltei. É para buscar a alma que ficou lá em cima. Porque o negócio é muito maluco. Mas esse prazer de descidas fascina o ser humano, não é verdade? Quando a gente olha para a nossa própria vida, parece que a gente nutre atração por descidas radicais, capazes de nos proporcionar momentos de muita excitação, prazer intenso, satisfação imediata, tudo muito rápido. E é verdade que a gente sempre reclama da subida íngreme, mas nos deliciamos com as descidas velozes. Transportamos para a vida real aquilo que a gente sente nos parques, nas montanhas russas, nos toboáguas, nas descidas que a gente chamava no Rio Grande do Sul, lombas, aqui a gente chama de morro, né? De bicicleta, por exemplo, de carrinho de rolimã. E de maneira muito curiosa, as descidas exercem um poder de sedução muito grande sobre o ser humano, independentemente da idade. Os perigos são colocados de lado diante da possibilidade de uma experiência capaz de tocar profundamente as emoções. Interessante, às vezes, é que descer é sinônimo de grandeza. Por exemplo, descer do orgulho, descer da altivez, descer da soberba, isso indica grandeza de caráter. Em outras oportunidades, descer pode significar perder valores, negociar princípios importantes para uma vida sadia, não apenas do corpo, mas sobretudo da alma, do espírito. Tem alguns exemplos que eu poderia citar sobre essa questão negativa no que se refere a descer na vida. Eu vou me valer apenas de dois. Suborno e corrupção, que compõem um só, e drogas. Dois exemplos, suborno e a corrupção e drogas. Os subornados e os subornadores, os corruptos e os corrompidos são muito alucinados pela possibilidade de prazer imediato, sensação de vento na cara, promovidos por uma descida vertiginosa. Os que foram vencidos pela droga vivem em função de uma interminável descida. Os drogados, aqueles que já vivem em função da droga, até mesmo aqueles que se consideram
no controle da situação, se drogam para ter essa experiência maluca de sair do mundo real, de despencar em uma viagem alucinante. Vou dizer para você, eu já usei droga na minha vida por um período não muito longo, mas muito mais tempo do que eu acho que seria bom. Aliás, o bom mesmo seria tempo nenhum. A sensação da volta era sempre ruim, então era muito bom ir, porque a gente queria uma fuga, e é muito ruim voltar, porque a gente volta para uma realidade mais baleado do que quando a gente foi. Não é surpresa para ninguém quando um viciado morre de overdose, porque ele está querendo mais, algo que o excite mais, algo que o desafie mais, algo que lhe permita uma sensação cada vez mais alucinante de uma queda vertiginosa. Muito louco isso, muito louco mesmo. O grande problema é não saber quando a gente está descendo para aprimorar nossa vida e quando a gente está despencando para a nossa própria ruína. A gente precisa de ajuda para que essas coisas fiquem bem claras para nós quando estamos envolvidos em alguma situação de queda, de descida, que esteja provocando algum tipo de prazer na nossa vida. A Bíblia registra a história de uma jovem que eu falei para vocês, que quero fazer uma reflexão rápida sobre ela. Diná, capítulo 34 de Gênesis. Vou ler 2 versículos, você pode ler o capítulo todo depois, porque eu vou mencionar o capítulo todo. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. A história de Diná começa assim. E a história de Diná termina assim. Em 2 curtos versículos. Tem um desdobramento aqui no capítulo 34 todo que não é legal. É bem triste mesmo. Diná decidiu descer para conhecer as meninas da terra, as gurias da terra, fazer amizade, se adaptar, se aculturar. A sua intenção era formar novas amizades, estabelecer então novos relacionamentos. Que mal há nisso? Nenhum, não é mesmo? Nenhum mesmo. O que faltou a Diná? Para mim faltou prudência. Ela desceu sozinha, ela saiu sozinha para um local desconhecido, sem a devida, sem a necessária proteção, não tomou os cuidados básicos. Enquanto ela passeava pela nossa nova terra, uma moça, imagino, bonita, nova ali na cidade, despertou a atenção, o interesse e a paixão de um príncipe daquele local. Olha que coisa! Logo o príncipe foi se apaixonar por ela. O sonho de tantas meninas, né? Buscam um príncipe encantado. Vou usar literalmente as palavras de um pastor amigo, que ele era muito criativo para falar as coisas, é até hoje. Ele diz: você menina que está atrás de um príncipe encantado que venha no cavalo branco, cuidado para você não ficar só com o cavalo. Tá bem? Nós temos visto muito isso, as pessoas em busca de algumas coisas que acham que são interessantes, se impressionam pelo que vem, esquecem de avaliar a essência, o que tem por dentro, o conteúdo, porque é isso que no final das contas vale. Se alguém não tem nada por dentro, não vai sobrar nada na hora que precisar. Muito pelo contrário, a figura de ficar só com o cavalo não é a beleza do cavalo branco, é o coice mesmo. É a falta de inteligência que tem um animal e que é exigido de um ser humano. Diná saiu, foi abordada por um príncipe. Logo no primeiro encontro, eles tiveram relações sexuais e isso foi motivo de vergonha e uma ofensa enorme para a família de Israel. A palavra que a Bíblia usa é: tomando-a, possuiu e assim a humilhou. Os resultados de uma atitude inocente de Diná foram desastrosos. Os irmãos dela, furiosos, armaram um plano de vingança. O príncipe queria casar com Diná. Leia o capítulo todo que você vai ver a história. Propuseram então ao príncipe que convencesse a todos os homens da terra a se deixarem circuncidar
para dizer assim, não acontece assim conosco. Quem quiser entrar na nossa família tem que passar pelo ritual da circuncisão, que é, se você não sabe o que é, a operação de fimose no homem. E eles aceitaram passar por esse ritual, cumpriram a promessa, com todos os homens da terra então recém-operados, os dois irmãos entraram na casa do futuro ex-cunhado, tomaram a irmã de volta e promoveram uma enorme matança entre o povo. Mataram todos os homens daquele povo. Isso gerou uma revolta enorme contra Israel e toda a sua casa. Por isso eles tiveram que se mudar mais uma vez. A questão aqui não é discutir se Diná e sua família eram ou não melhores que Siquém e o seu povo. O fato é que, a despeito de ser um príncipe, Siquém cometeu um desatino entre a família de Israel. Isso, entretanto, não justificaria a atitude de Levi e Simeão, tanto é que essa ação deles foi prontamente condenada pelo pai, Jacó, ou Israel. E eu fico refletindo aqui sobre quanto agimos como Diná na nossa vida diária. Decidimos sair sozinhos para conhecermos as meninas da terra, sem nos darmos conta que há muitos príncipes à espreita para seduzir, violar e humilhar. Este é um exemplo de uma descida para a ruína. O que motivou Levi e Simeão, irmãos de Diná, a repararem o desatino provocado por Siquém, da maneira que julgavam ser a mais justa, foi a convicção de que nenhum conforto de qualquer palácio dos príncipes desta terra é capaz de cumprir ou cobrir a vergonha de uma violação. Diná saiu e despencou. Despencaram com ela Siquém, seus conterrâneos, Simeão e Levi, seus próprios irmãos, a família dela. A perda foi irreparável. A gente pode aprender aqui alguma coisa com essa história, não pode? Na verdade, essa é a proposta das lives do JA, apenas uma reflexão, não é uma exposição bíblica, uma reflexão. A gente pode aprender o seguinte: por mais emocionante, intensa, prazerosa e radical que seja uma descida, é preciso ter certeza de que não se trata de um mero capricho ou desejo de satisfação pessoal à custa dos valores de Deus. E aí é o tema que eu disse para vocês no início. Há um ditado popular que diz: para baixo, todo santo ajuda. Isso é verdade. Para descer não é necessário nenhum esforço. É só soltar e se deixar levar. O problema é a subida. Será que para cima todo santo ajuda também? Será que o São Simeão e o São Levi ajudaram Diná a subir de volta? Não. Definitivamente não. Sabe por quê? Para cima só existe um santo que ajuda. Caso você tenha despencado ou esteja despencando, a exemplo de Diná, recorra a Jesus Cristo. Ele é o único santo que pode erguer alguém. Ele é o único santo que pode levar para cima. Eu lembro da história de uma mulher que era daqui da Oitava, muito evangelista, entrar no elevador e soltar essa piadinha. Ah, esse elevador cair, não sei o que, tá pesado. Aí alguém disse, para baixo todo santo ajuda. Ela disse, mas para cima só tem um que ajuda, Jesus Cristo de Nazaré. E começou a falar de Jesus para o povo naquele elevador. A reflexão de hoje tem o objetivo de chegar nesse final e dizer para você que o único que pode acudir você, socorrer você, livrar você, erguer você, levar você para cima, onde você sempre deve estar, ao lado do Pai, pensando nas coisas do alto, como vimos na última quinta-feira em Colossenses 3, é o Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que nós estamos aqui, é para ele que cantamos, é por ele que nós realizamos essas lives. Quero convidar você a ouvir uma música a mais e depois a gente encerra com um lembrete e uma oração. Que bom que a gente pôde estar junto de novo. Se a gente pudesse ter todo mundo aqui, vocês iam sentir de perto como que é legal esse tempo de canção aqui. Muito bom mesmo. Bom, diz que tem um lembretinho e uma oração. O lembrete é o seguinte: próximo sábado nós vamos ter uma conferência de jovens adultos
8ª Igreja Presbiteriana, 1ª Igreja Batista de Curitiba, Igreja Cristã Presbiteriana de... esqueci a cidade, Paraná. Vou lembrar, cidade de Paraná. E a Igreja... Ponta Grossa, tá? E a Igreja AINA de Londrina. Eu quero convidar você, o link está na nossa bio aí do Instagram do JA, no meu também. Vai ser online, ok? Tem a programação lá, como vai ser. Você poderia fazer sua inscrição, tem um link para você fazer sua inscrição, é gratuito. Nós vamos ter participação do nosso JA, o nosso louvor e uma palavra minha também. Depois a gente vai ter um momento em que os pastores vão estar conversando entre si. Já tivemos um encontro virtual para a gente falar sobre isso. Super convidado, pode convidar quem você quiser, tá bem? Veja os horários lá que você poderá participar. No mais, aquele abraço. Orar aqui pela Sônia que pediu oração, né? Pela irmã, pela filha. Que Jesus abençoe. Já oramos pelo Mateus. Orar pela sua saúde também, pela sua vida financeira. Que o Senhor te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por um dia mais aqui com o JA 8ª. Abençoe a irmã de Sônia, sua sobrinha também, restauração de saúde. Oramos pelo Aldo também, sua mãe, sua avó, sua tia, que precisam de restauração e estão com Covid também. Oramos por saúde para o nosso povo, restauração para o Mateus, a cirurgia dele. Alegra o nosso coração, anima a gente, em nome de Jesus. Amém.